Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula nossa aqui no LAC Concursos. Nós estamos dando continuidade aí ao nosso concurso para o IBGE e na nossa aula de hoje nós vamos começar a falar um pouquinho para você a respeito de curvas de nível. Nós sabemos de algo que nós já havíamos tratado aqui no passado, em aulas anteriores, que nós temos uma dificuldade muito grande na parte de cartografia, que é representar uma realidade que é tridimensional, né, numa realidade que é apenas plana, que é o nosso mapa. Dito isso, a gente então vai utilizar um sistema que nós chamamos de curvas de nível. A curva de nível, ela vai nos mostrar basicamente o grau de inclinação de determinada forma do relevo. Lembre-se você que quando nós falamos de relevo, nós estamos falando das formas da crosta terrestre. Nós temos 4 formas fundamentais, A primeira delas é o planalto. O planalto é uma região relativamente plana, normalmente acima de 300 metros de altitude, onde predomina a perda de sedimentos. E esses sedimentos podem ser de duas naturezas, Eu posso ter um sedimento orgânico, como por exemplo animais mortos, fezes, flores, frutos, sementes, galhos mortos e por aí vai. E eu posso ter o sedimento inorgânico, areia, pedra, cascalho, barro, argila e, portanto, o planalto é uma região relativamente plana, normalmente acima de 300 metros de altitude, onde predomina a perda de sedimentos. O Brasil é um país eminentemente planáltico. A maior parte do território brasileiro se encontra naquilo que nós chamamos de Planalto Brasileiro. Uma parte do Planalto Brasileiro, você conhece, está na mídia todos os dias, é o chamado Planalto Central, onde fica a capital da República, Brasília. O Planalto Central é uma porção do Planalto Brasileiro. E nessa região, via de regra, nós temos aquela condição onde há uma perda de sedimentos. Por um outro lado, nós temos uma outra estrutura que nós chamamos de planície. A planície é uma área mais ou menos plana, normalmente abaixo dos 300 metros de altitude, onde predomina o acúmulo de sedimentos. Um exemplo claro de planície aí é uma parte da Amazônia, da planície amazônica, ou ainda da planície litorânea da costa leste do território brasileiro, e poderíamos falar também da planície do Pantanal. Observe que nós temos uma outra forma de relevo, que é a depressão relativa. A depressão relativa é a queda entre dois planos quaisquer, e acima da linha do mar. Então, eu tenho dois planos, que podem ser dois planaltos, ou um planalto e uma planície, duas planícies, e eu tenho uma queda de altitude brusca entre esses dois planos. Porém, se estiver acima da linha do mar, nós temos lá então uma condição de depressão relativa. E eu tenho a depressão absoluta, que é uma queda entre dois planos quaisquer abaixo da linha do mar. É o caso, por exemplo, do território da Holanda, na Europa, também chamada de Países Baixos, que na verdade inclui a Holanda e outros no entorno. Nessa localidade, nós temos que a maioria do território está abaixo do nível do mar. E aí é óbvio, A água só não consegue adentrar ao interior do território da Holanda porque nós temos, via de regra, abre aspas, as bordas da Holanda, tudo bem, que ficam acima do nível da água. E aí, na Holanda, é muito comum os polders, que são áreas de contenção e de expansão territorial em direção ao mar, porque a quantidade de território disponível também é relativamente pequena. Considerando então que relevo são as formas da crosta terrestre, a grande questão é como é que eu represento uma unidade de relevo que é bidimensional num plano unidimensional de um mapa. Para fazê-lo, nós vamos utilizar as curvas de nível. A curva de nível me mostra então
o aspecto da altitude daquele relevo. E nós sabemos que quanto mais próximas forem essas linhas, né, da curva de nível, mais íngreme é aquele relevo. E quanto mais afastado, menos íngreme é aquele relevo. Nós chamamos essas linhas, né, de isoípsas. Então, lembrando que as isoípsas fazem uma representação da altitude do relevo em algo plano, que é lá a nossa carta topográfica. Bacana? Vamos conferir isso? Dá uma olhada para cá, pessoal. Então, nós temos algumas questões que a gente tem que se lembrar das nossas curvas de nível. Primeiro, é que a curva de nível, elas tendem a ser paralelas entre si. Todos os pontos de uma curva de nível se encontram na mesma elevação. Cada curva de nível se fecha sobre si mesma. Por um outro lado, as curvas de nível nunca poderiam se cruzar, podendo tocar em saltos d'água ou despenhadeiros. Por que elas não podem se cruzar? Se a curva de nível está mostrando a altimetria do relevo, a altitude do relevo, se elas se cruzassem, significaria dizer que eu teria duas porções do relevo que naquele mesmo ponto poderiam ter altitudes diferentes. E, obviamente, por uma questão lógica, isso não é possível. Em regra, as curvas de nível cruzam os cursos d'água e, quando fazem, o fazem na forma de V, né? Com o vértice apontando para a área de nascente. Então, imaginemos uma hipótese para você entender. Vamos puxar aqui o nosso quadro em branco, vamos apagar aqui, para que você tenha noção do que nós estamos falando. Imaginemos uma hipótese, né, que nós tivéssemos, como aqui no Rio de Janeiro, a região que nós chamamos de Pão de Açúcar, né? Então vamos apagar aqui que não ficou muito bom. Vamos colocar aqui nós temos o bondinho, né? Vamos fazer a representação dele aqui. Então, aqui nós temos uma formação de relevo que nós chamamos no Rio de Janeiro de Pão de Açúcar, né? Famoso no mundo inteiro, no Brasil sobretudo, através do bondinho. A grande questão é que essa formação de relevo aqui, né, ela tem uma altimetria e eu tenho que representar essa forma de relevo no plano, que é lá o nosso mapa. Então, a forma de fazê-lo poderia ser, por exemplo, utilizando a curva de nível, que me mostraria, por exemplo, que quanto mais próximo a curva de nível, né, mais íngreme é um determinado ponto. E quanto mais afastado a minha curva de nível, menos íngreme, né, é o meu relevo. Então, eu teria, por exemplo, né, essa parte da elevação com curvas de níveis mais próximas, indicando, né, que aqui eu tenho um relevo que é mais íngreme. E observe que a cada linha que nós chamamos de isoípsas, eu teria representado lá uma altimetria. Então, vamos imaginar essa nossa primeira isoípa aqui, né? Vamos imaginar a cota 50. Os números aqui são meramente hipotéticos. Aqui eu teria 110, supondo aqui 180, aqui 220, vamos supor aqui 300, e vamos imaginar aqui 310. O que esses números estão me mostrando? Esses números na isoípsa estão me mostrando a altitude do meu relevo. Nós chamamos isso de cota altimétrica. Observe que quando eu tenho isoípsas ou curvas de nível, né, que são mais próximas entre si, ela está me mostrando que esse relevo é mais íngreme. Por um outro lado,
imaginemos que nós tivéssemos aqui, né, a altimetria de 30, aqui de 70 e aqui de 100. Observe que a altimetria aqui é menor do que aqui, porque o formato do relevo aqui é de altimetria menor do que aqui. E observe que aqui eu tenho, né, uma forma de relevo menos íngreme. Tudo bem? Bom, sendo assim, pessoal, compreendido então, né, que nós temos lá a nossa curva de nível, que vai fazer uma representação no plano de algo que é, na verdade, bidimensional, né, porque ele tem um elemento altitude, e lembrando sempre que há uma diferença fundamental entre altura e altitude. A altura é a medida, né, a partir de um plano qualquer. Exemplo, né? Você tem lá um cidadão, né, jogador de basquete, que ele mede 2,10 metros. Ele vai medir 2,10 metros independente do plano que ele se encontre, né? Portanto, né, se ele estiver em pé na sua sala, em cima de uma cadeira ou numa escada, a altura dele continua sendo a mesma, 2,10 metros. Não é isso que acontece com a altitude. A altitude, ela se dá a partir do nível médio do mar, né? Então, eu pego lá o nível médio do mar e mensuro a altitude. É claro, então, que em determinadas localidades a altitude será maior e em outras ela será menor, a depender, obviamente, né, do relevo e a depender do nível médio do mar. Bacana? Sendo assim, pessoal, podemos então revisar esse conteúdo lá com você. Vamos acompanhar? Vamos apagar aqui para a gente ver lá, né? Então, apagando. Lembrando sempre, né, que tudo isso que nós colocamos aqui está lá no seu material, né? Os exemplos, né, são apenas ilustrativos. Então, o que eu tenho, né? Nós pegamos aqui o mesmo exemplo que eu trabalhei no quadro ainda há pouco, né? Nós estamos falando aqui de uma formação de relevo que no Rio de Janeiro é chamado de Pão de Açúcar. Então, observe que eu tenho um ponto, né, cuja altimetria é maior, eu tenho uma relativa depressão entre ambos e eu tenho uma outra unidade de relevo, tudo bem, que tem uma altimetria menor. Observe que na altimetria maior, né, a curva de nível se torna mais próxima. Na altimetria menor, a curva de nível se torna mais afastada, demonstrando que aqui a altimetria e a íngreme, o fato, né, do grau de inclinação é maior e aqui o grau de inclinação é menor. Dito isso, pessoal, né? As linhas traçadas no nosso mapa são chamadas de isoípsas, né? Sendo que quanto mais próximas elas estiverem, mais abrupto, mais íngreme se apresenta o relevo. Entre as duas elevações existentes na direção leste-oeste, encontra-se uma depressão relativa. Vamos botar esse relevo para você visualizar? Então, uma palhinha rápida aqui, pessoal. Nós havíamos dito que nós temos 4 formações básicas de relevo, né? Então, vamos tentar fazer aqui um esqueminha para você poder entender isso que nós estamos falando. Imagine aqui que eu tenha algo que nós chamamos de linha do mar. É a linha média do mar. Eu tenho uma primeira unidade aqui, que é o planalto. Ora, nós vamos representar planalto como P. Nós temos essa área aqui que nós chamamos de planície.
Vamos representar planície por PE. Nós temos aqui uma depressão relativa, que nós vamos representar por DR. Temos aqui de novo um planalto, representado por P, outro planalto também representado por P, e aqui nós temos uma depressão absoluta, que nós vamos representar por DA. Então, aqui eu tenho uma planície. Vamos entender, pessoal. Olá, meus amigos! Você que está estudando para o concurso do IBGE, você que quer ficar super competitivo, você que quer continuar assistindo essa super aula do professor Alex Mendes, né? Convido vocês a acessarem o nosso site, laconcurso.com.br, que lá nós temos o curso completaço, de novo, completaço, por apenas 10 mensalidades de R$25. Exatamente 10 mensalidades de R$25, você tem um curso completado, super competitivo, com professores top de linha no site. Então, convido vocês aí a acessarem o nosso site, laconcurso.com.br, e fazer sua matrícula. Você pode se matricular sem medo de ser feliz, porque eu tenho absoluta certeza que você não vai se arrepender. Você sabe por quê? Porque aqui no Lá Concurso a gente faz de tudo para que isso não aconteça. Um forte abraço, fique com Deus e espero vocês. Clique lá.